Redes sociais têm grande impacto no processo da campanha eleitoral em 2018. Comissão realiza segunda audiência pública para discutir mudanças no brasão de armas do município. Desfile de 7 de setembro lota a Avenida 9 de Julho. Notícias, informações e prestação de serviço. Agora, no Bom Dia Jacareí. Olá, hoje é dia 13 de setembro, quinta-feira, e para começar mais esse Bom Dia Jacareí, este nosso encontro aqui nas manhãs da TV Câmara, trazemos a você as manchetes da região e do país no quadro Giro de Notícias. Começamos com o Diário de Jacareí. Jacareí cumpre requisitos e dobra recursos para a UPA Dr. Telmo Cruz. Estamos aí, próxima manchete, Jornal O Vale. Com ressalvas, Jacareí aprova Código de Obras. Essa aprovação aconteceu ontem na sessão ordinária aqui na Câmara Municipal. A redação ainda deverá receber alterações sugeridas pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí nos próximos 30 dias. As mudanças na lei incluem área de energia sustentável, acessibilidade e licenciamento. Próxima manchete, Folha de São Paulo. Candidato piora e passa por cirurgia de emergência. Médico diz que a operação para desobstruir o intestino do deputado foi bem sucedida. Candidato do PSL. O Estado de São Paulo, próxima manchete, também a mesma manchete, olha só. Bolsonaro passa por nova emergência, cirurgia de emergência. Tá aí, então, a questão das eleições dominando as manchetes nacionais nesta quinta-feira. E para conversar com a gente sobre as coisas que estão acontecendo aqui em nossa cidade e outros temas, estamos recebendo o jornalista Fred Cunha. Bom dia, Fred, seja bem-vindo ao Bom Dia Jacareí. Legal, eu agradeço o convite. Bom dia, Elton, bom dia, Tamires. Bom dia, Estou à disposição de vocês. Bem, Fred, esse momento eleitoral dominando aí, a gente vê as pautas, né, da imprensa. Você tem acompanhado essa campanha, que é uma campanha diferente esse ano, né? O tempo de TV está menor, a questão do financiamento de campanha também. Como que você tem visto a movimentação aí no ponto de vista da comunicação das campanhas eleitorais? O próprio tempo de campanha diminuiu nesse ano. A gente está vivendo a novidade também da internet, muito forte, muito presente nessas eleições de 2018. A gente viu que em 2010 foi iniciado esse processo dos candidatos se colocando na internet, aparecendo de alguma forma também nesse meio digital, ainda de uma forma mais discreta, mais tímida. Em 2014, isso se fortaleceu muito, a gente já viu os candidatos se posicionando na internet, em suas páginas, sites oficiais, páginas de redes sociais também, e agora em 2018 isso consolidou. Até por esse menos tempo de campanha na televisão, por exemplo, que sempre foi o uso principal dos candidatos majoritários, a gente vê eles se posicionando mais na internet, nas suas redes sociais, fazendo tão faladas lives hoje em dia, que onde eles vão, eles fazem uma transmissão ao vivo do que estão fazendo, nas ruas, em entrevistas mais informais, não nos grandes veículos de, por exemplo, TV aberta. Hoje os candidatos eles participam de sabatinas de jornais, que antes a gente não tinha esse acesso, a gente ia saber dessa entrevista no impresso. Depois, hoje não, hoje eles gravam ou já transmitem ao vivo. Ainda ontem a gente conversava sobre essa questão dos ciclos de entrevistas, dos candidatos se colocando ali nessas sabatinas de veículos de comunicação, que hoje tem esse canal a mais, que é, por exemplo, uma transmissão ao vivo no Facebook, ou os vídeos curtos do Instagram, as imagens que tem postado. YouTubers também, muitos YouTubers entrevistando candidatos participando. E é engraçado que na última eleição, os candidatos eles recusavam muitas dessas entrevistas, porque entendiam que era mais interessante se fazer presente nas ruas, por exemplo, durante o dia, participava de uma campanha nas ruas. Hoje não, hoje eles dedicam parte da agenda para essas entrevistas com o YouTuber, com o canal de Facebook, que entendem que hoje ali o alcance é muito grande, o tempo ali que eles têm à disposição para falar e a liberdade que tem de bater um papo com alguém do meio artístico. Hoje a gente vê artistas conversando com candidatos numa roda, assim, numa sala de casa,
trocando essa ideia sobre questões do país. A gente perdeu aquela formalidade um pouco mais engessada das campanhas de TV, carregadas com marketing, com aqueles processos mais de um apelo emocional, e a gente está, de certa forma, tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais às claras os candidatos. Isso não é nem assim o candidato à presidência da República, a gente vê candidatos nas suas cidades também. A gente está vivendo uma eleição que vai ter candidato, a gente vai eleger também deputados estaduais. São aqueles candidatos que estão mais ali nas suas cidades, nas suas regiões, fazendo as suas campanhas. E a gente vê que tem se usado também muitas redes sociais para esses candidatos. O Santinho, que antes era tradicionalmente e quase que exclusivamente o Santinho de papel, que era esse entregue nas ruas, que a gente via aos montes, até nos chãos das vias públicas, o que é, de certa forma, lamentável e até um crime. Hoje não, hoje a gente vê o candidato ele transferindo aquilo que se comunicava por meio de um santinho de papel nas suas páginas de redes sociais. Isso trouxe uma novidade muito grande para essa eleição. Legal, Fred. E para a gente se aprofundar então nessa conversa, agora a gente vai conferir uma matéria. Estamos a pouco menos de um mês das eleições de 2018, que serão no dia 7 de outubro. E eu lanço algumas perguntas para vocês. Para que servem os votos brancos e nulos? Se mais da metade dos eleitores anularem os seus votos, será que as eleições são canceladas? Vamos sanar essas dúvidas na reportagem preparada por Daniela Santos. Em 2018, mais de 147 milhões de eleitores terão a chance de exercer sua cidadania e tentar mudar o cenário político atual do país. As eleições diretas voltaram a ser uma realidade no Brasil há quase 30 anos. E nossa ferramenta de voto, as urnas eletrônicas, estão presentes em todas as votações desde o ano de 1996. Urnas eletrônicas. Há muitas controvérsias sobre elas. Será que são mesmo confiáveis? O chefe do cartório eleitoral de Jacareí, Henrique Amaral, explica pra gente. As urnas são confiáveis, o eleitor ele pode votar sem preocupação, o sigilo da votação ele é resguardado. Uma dúvida que muitas pessoas têm em relação à urna, se eventualmente um acesso de hackers para tentar manipular algum tipo de manipulação da urna, mas isso não é possível que ocorra, até porque a urna ela não é conectada à internet. Respondido, Henrique, mas as dúvidas não param por aí. Fomos às ruas para descobrir quais são os pontos que ainda confundem a cabeça dos brasileiros. Votos brancos e nulos. Para que servem? Pelo que eu sei é que vai ajudar quem está na frente, né? Tem gente que fala que vai para quem está perdendo, então não sei. Nem os votos nulos, nem os votos em branco vão para o candidato vencedor. Tanto os votos brancos quanto os votos nulos, eles são desconsiderados para a contagem final, para a apuração do vencedor. Caso o número de votos nulos atinja um percentual expressivo de mais de 50%, por exemplo, as eleições são anuladas? Não, ela não é anulada. Não sei. Eu não sei dizer. 90% de votos nulos, o que é considerado para a eleição são os 10% de votos válidos. Então, isso não é verdade. No dia 7 de outubro, milhares de brasileiros vão às urnas para escolherem seus candidatos a deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Somente em Jacareí, o número de eleitores que estão aptos a votar é de 164.797 pessoas. Mas em época de redes sociais por toda parte e das chamadas fake news, é importante ficar atento aos mitos eleitorais. Por falar em fake news, o professor doutor em Sociologia da Educação, Luciano Cores, nos traz algumas dicas para não cairmos nesta cilada. Primeiro, a gente tem que estar atento ao título. Títulos bombásticos, com muitos adjetivos, geralmente não são característicos, né? Não é uma característica de notícias verdadeiras. Uma segunda dica, uma segunda questão importante é que a gente procure não ler apenas o título da notícia, ou ler o título e apenas o primeiro parágrafo, ler a notícia como um todo, para verificar se as informações estão postas ali, se o texto diz respeito àquilo que está presente no título. Tá aí. Bom, essa questão das fake news, Fred, a gente vai falar rapidinho sobre isso daqui a pouco, né? Logo a seguir, porque agora é hora da gente acompanhar o tempo, na previsão do tempo da CPTEC, do CPTEC INPE,
Hoje, quinta-feira, a temperatura terá nebulosidade durante boa parte do dia, o tempo fica mais instável e o sol deve aparecer pouco. A umidade relativa do ar fica em 57%, com 33% de probabilidade de chuva, que pode cair à tarde e à noite. A mínima fica em 14 graus e a máxima pode chegar aos 27. Já amanhã, sexta-feira, essas nuvens devem aumentar e o tempo vai ficar fechado quase o dia todo. A umidade do ar sobe para 72% e teremos previsão de chuva no final de semana, na sexta-feira, com 88% de possibilidade de chuva que pode cair a qualquer hora. As temperaturas devem variar entre 15 graus de mínima e podem também chegar aí a máxima de 25 graus na sexta-feira. Bom, vamos voltar aqui conversar sobre essa questão dos fake news, que não é uma questão só do processo eleitoral, é um fenômeno global, a gente vem acompanhando isso já antes do período eleitoral, mas que se intensifica agora por questões óbvias. Como que você tem acompanhado isso, Fred? E o que uma pessoa pode fazer para ter certeza que aquilo que ela está compartilhando, o que ela está lendo, é de fato uma informação que foi apurada e que foi verificada? A questão das fake news eu acompanho com tristeza, que também é um advento possível por meio da internet que tem acontecido muito, o que é negativo para quem... por exemplo, a gente consegue ter alguma possibilidade maior de entender, como o professor falou na reportagem, o que é uma matéria escancaradamente duvidosa e o que é uma matéria realmente apurada jornalisticamente, uma matéria feita com mais seriedade para trazer uma informação. Ele até cita ali o exemplo assim, fique atento às matérias que têm muitos adjetivos, carregando contra ou a favor de um candidato. Eu acho que é a principal dica, assim, de você realmente averiguar, que às vezes a gente compartilha essas informações, vai ver, é de um site de humor. E as pessoas começam a compartilhar como se aquilo fosse um fato, fosse verdade, é uma brincadeira em relação a alguém que faz parte do processo eleitoral, então a gente tem que ter esse cuidado. Ali, por exemplo, no começo da matéria, cita a questão dos votos brancos e nulos no Brasil, que sempre foi alvo de uma discussão, mas era alvo de uma discussão mais restrita, nas salas da nossa casa. E hoje a gente vê sendo compartilhado. Esses dias eu estava até numa conversa em família e uma pessoa falou, eu queria anular o meu voto. A pessoa entendeu que nesse momento ela não encontrou para ela um candidato ou uma candidata adequado ou adequada e queria anular. E aí ela complementou, falou, eu só não anulo por conta dessa questão, que se eu anular eu sei que eu vou atrapalhar o processo e que o meu voto pode ir para o candidato que está na frente ou a candidata que está na frente do processo. Então ainda há esse mito que hoje é muito compartilhado em grupos de WhatsApp, em internet. A gente acabou de ver aqui o profissional do cartório eleitoral de Jacareí confirmando aquilo que a gente sabe, que é um mito. Que não é assim, o anular o seu voto é uma possibilidade que você tem, senão não existiria essa possibilidade. Mas existe porque você pode entender que nesse processo, para esse cargo, eu não encontrei um candidato. Então eu prefiro participar decidindo por não participar, dando meu voto para um candidato. E isso não quer dizer que ao anular o votar branco eu estou optando pelo candidato que a maioria está optando. Isso daí é um tremendo mito. A gente tem que ter essa atenção. Assim, hoje na internet, eu estava lendo uma reportagem até sobre isso, há alguns dias, que a gente tem vivido um processo jurídico muito mais público hoje em dia. A gente vê os juízes ganhando um status de personagens públicos, conhecidos, sendo defendidos pela população ou sendo atacados pela população. A gente vê hoje o Supremo com as suas reuniões mais públicas sendo transmitidas ao vivo. A gente vive uma nova fase em relação a isso. E nesse processo que a gente tem vivido no nosso país, um dos juízes foi postado uma foto e a reportagem entrevistou o personagem que postou a foto desse juiz debruçado sobre uma mesa. E a matéria que foi feita é que o juiz estava ali cansado depois de um processo contra personagens da nossa política e tal, e ele se debruçava ali, diziam até que ele estava debruçado sobre a Bíblia, tamanho cansaço dele depois de um extasiante processo e tal. E aí foi feita uma reportagem que não, que o juiz, na verdade, ele estava debruçado sobre a mesa porque ele estava tentando encontrar uma tomada embaixo da mesa para conectar o laptop dele para carregar a bateria. E aí fizeram esse registro e esse rapaz,
ele criou essa informação de que o juiz estava cansado, debruçado, descansando sobre a Bíblia depois desse processo todo, e isso foi amplamente compartilhado. E aí a reportagem até perguntou para o cidadão que criou essa fake news, o que é um crime, que fique bem claro. E ele falou assim, se eu fizesse uma reportagem sobre o fato em si, não seria nem uma reportagem, não teria apelo absolutamente nenhum. O que eu fiz me gerou uma série de compartilhamentos e por um tempo eu ganhei de $2 a $3 mil no meu site, no meu blog, por causa dos acessos que eu tive em consequência disso que eu criei. É claro que depois ele teve que responder também pela propagação dessa informação falsa. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque no processo eleitoral isso está acontecendo e está acontecendo aos montes. E eu acho que mesmo que você já tenha escolhido seu candidato, que você esteja aí participando de conversas, de repente defendendo, argumentando em favor do seu ou da sua candidato ou candidata, tome esse cuidado para você tirar um pouco dessa paixão que a gente tem tratado a questão política e conversar com um pouquinho mais de seriedade, de repente ver os pontos negativos também do seu candidato. Eu acho que é um exercício sempre válido para a gente sair dessa seara de fake news, desse mundo fantasioso e muito maldoso, e a gente ter um pouquinho mais de consciência em relação a esse processo que é tão importante para esse momento que o nosso país vive. Então você acha que informação e cautela são fundamentais para combater a mentira e os mitos? Fundamentais. Informação, cautela e você também ter esse alto senso crítico de, mesmo que você tenha escolhido aí o teu candidato, a tua candidata, você se fazer esse exercício. Fazer com você mesmo assim, tá bom, eu escolho esse candidato, escolho essa candidata, mas o que eu vou ter que abrir mão, de repente, o que eu vou ter que conceder ao dar o meu voto para esse candidato, para essa pessoa, assim, porque infelizmente, ou é a realidade, não é nem questão de infelizmente ou felizmente, é uma realidade, nenhum de nós somos dotados da perfeição. Ninguém daqui da gente e o ser humano que vai para a política é um ser humano como todos nós aqui. Então, tira essa questão do candidato perfeito, da candidata que vai ser a salvadora da pátria, porque não existe isso daí. Isso daí é algo criado e movimentado muito por essa questão da fake news, que aí a gente fica criando, idealizando personagens perfeitos que vão vir, que vão salvar todas as nossas questões, os nossos problemas. E não, são seres humanos que, se a gente dedicar um pouquinho mais de seriedade à informação, ao acompanhamento, a gente vai escolher com mais consciência e, mais do que isso, feita a escolha, a gente vai poder cobrar depois também com consciência. E se caso o candidato que eu escolhi não vença, eu acompanhando os outros candidatos também com esse senso crítico, eu vou ter essa capacidade de depois, não é o candidato que eu votei, mas eu sei o que esse candidato propôs. Então eu vou ter essa possibilidade de acompanhar, de cobrar, de conversar até com as pessoas que de repente têm um ânimo um pouco mais exaltado, argumentando isso, que perfeição a gente não vai encontrar em ninguém. Essa é a realidade. E Fred, se por um lado, então, nós também temos essa parte da internet, das redes sociais de fake news, que são um empecilho, atrapalham esse processo das eleições e da votação, nós também temos, por outro lado, hoje, uma pluralidade de canais, de veículos de comunicação, e também a gente encontra muitas vezes na internet, nas redes sociais, então vários portais ali que as pessoas também podem se informar. Então, se por um lado a gente também tem esse lado da fake news que atrapalha muito, nós também temos essa pluralidade então de discursos que também pode nos ajudar a checar mais os nossos candidatos, em quem a gente vai votar. Se a gente for pensar alguns anos atrás, a gente também ficava um pouco à mercê de grandes veículos de comunicação que eram os únicos a transmitirem informações sobre o candidato. Então hoje a gente também pode, por conta própria, ir até esses sites e pesquisar em vários textos, em vários lugares. A gente tem até sites hoje em dia de checagem de notícias e de dados, não é? Exatamente. E outra questão também, quando a gente se informava só pelos grandes veículos, a gente não tinha o costume, até por não ter o amplo acesso, a um plano de governo do candidato. Não era um costume há alguns anos atrás, vamos colocar aqui, é claro que eu estou fazendo mais uma suposição do que uma afirmação, mas há 5 eleições para trás, a gente não tinha esse fácil acesso aos planos dos candidatos.
que eram entregues mais impressos, eram registrados na Justiça Eleitoral, e a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de bater ali numa informação num site de pesquisa e achar os planos que foram realmente ali homologados na Justiça Eleitoral e completos para a gente ler a informação sobre saúde, sobre educação, que são informações que mais devem nos interessar. E aí o outro movimento que fake news tem causado também é que quando esses candidatos eles vão dar uma entrevista, por exemplo, num canal grande de TV aberta, a gente tem visto que as entrevistas elas têm se pautado muito em questões mais da vida pessoal do candidato, da candidata, em polêmicas que se envolveu no passado, em uma declaração que deu, do que no plano de governo em si. A gente tem visto muito pouco se debater o plano de governo. É engraçado que os debates políticos também, que a gente encara como entretenimento e não como um meio de informação, a gente fica torcendo também para ter esses embates sobre a vida pessoal do candidato, sobre o que ele falou no passado, sobre o posicionamento dele sobre a questão polêmica A, B ou C. E se a gente se mantivesse um pouco mais ali no campo do plano de governo, a gente também ia ter essas questões atendidas, só que de um jeito um pouco mais sério. Um pouco mais de informação, de conteúdo, e aí seria o meio daquilo que eu falei, da gente poder conhecer o candidato de fato e poder cobrá-lo depois, caso ele vença. A fake news tem trazido essa abertura também, que a gente vê muita frase sendo atribuída ao candidato A, à candidata B, e aí hoje a gente tem a possibilidade de ver o próprio candidato falando sobre isso. Você realmente deu essa declaração? Você realmente pensa assim? Que hoje eles estão aí plenamente expostos. Não faltam meios da gente acompanhar, não faltam meios da gente criticar, da gente contra-argumentar, da gente questionar. A questão é que às vezes é gostoso, né? A gente define que a gente vai votar no candidato A, e aí se vem uma declaração polêmica em relação ao candidato B, a gente compartilha, porque a gente tem trazido essa questão para esse campo, igual a gente trata o futebol. Eu sou do time tal, o Elton torce para o outro time. Se eu vejo uma polêmica envolvendo o time dele, ainda que seja mentira, eu vou compartilhar para provocar o Elton. Se você torce para o meu time, a gente vai compartilhar junto, que é legal, porque aí a gente vai conseguir provocar aquele que é nosso adversário. Só que quando a gente traz isso para algo tão sério quanto o meio público, os nossos representantes públicos, eu acho que a gente perde. Acho que a gente perde muito. Ok, Fred. Obrigada. Imagina. Bom, com menos recursos, devido ao fim do financiamento por empresas, os candidatos vêm usando cada vez mais as ferramentas digitais para fazer campanha e arrecadar contribuições. Confira em mais uma matéria da Rede Legislativa sobre as eleições 2018. Na maior democracia do planeta, presidentes se elegem e governam usando as redes sociais. No Brasil, a internet entrou definitivamente na agenda política. Com menos recursos por causa do fim do financiamento das empresas, candidatos usam ferramentas digitais para fazer campanha e arrecadar contribuições. A campanha hoje ela praticamente está na internet, né? Então assim, você consegue mobilizar um número e falar para um número muito maior de pessoas que se engajam, que colaboram com as suas propostas. Então assim, até o material de campanha, ele é focado 100% nas redes sociais. O candidato que conseguir mobilizar o maior número de pessoas e principalmente conseguir fazer com que essas pessoas colaborem financeiramente com a campanha e participem das suas propostas, esse candidato ele com certeza sai na frente. É importante a gente dizer o seguinte, não é, mesmo na internet, não é uma campanha barata, né? E mais do que isso, não é gratuita, né? Você tem que destinar uma verba para as campanhas, né? Dentro daquilo que você pretende alcançar, dentro do seu universo, portanto não é alargado, o importante é a chegada. Você tem que ter oxigênio para chegar. E como o oxigênio é curto, nós vamos ter que nos poupar. A propaganda na internet começou oficialmente no último dia 16 de agosto, mas a campanha já movimenta as redes sociais desde o ano passado, na chamada pré-campanha. Dada sua importância, a propaganda política virtual ganhou legislação própria na última reforma eleitoral. Dentre as alterações na propaganda eleitoral na internet promovidas na legislação, destacam-se o impulsionamento de conteúdo em mídias sociais e em outras plataformas, o controle de gastos nas campanhas feitas pela internet, proibição do uso de perfis falsos e robôs, a responsabilização pela remoção de conteúdo, direito de resposta pelo mesmo meio utilizado para divulgar o conteúdo infringente.
Na eleição é permitida a criação de plataformas online usadas na interação com o eleitor e na arrecadação de campanha, sites oficiais de candidatos e canais de informação como blogs e redes sociais. Não é permitida a propaganda em sites de empresas ou de órgãos públicos, a venda de cadastro de endereços eletrônicos, propaganda por meio de telemarketing e sites falsos de candidatos e partidos usados para prejudicar campanhas de adversários. O descumprimento sujeita a multas de R$ 5.000 a R$ 30.000, além de processo. Aquele candidato que se sentir ofendido com uma notícia que ele reputa falsa, ele deve procurar o judiciário, solicitar a exclusão e a sanção daqueles eventuais responsáveis. Quanto a isso, a Justiça Eleitoral tem prazos muito rápidos para dar provimento a eventuais pedidos de exclusão de notícias falsas, seja na internet, seja no rádio, na televisão, na propaganda eleitoral e até mesmo na imprensa escrita. Tá aí, a gente vai acompanhando mais uma matéria. Essa semana estamos exibindo matérias da Rede Legislativa, da TV Câmara Brasília, sobre o processo eleitoral, trazendo alguns dados, né, informações. Hoje a gente acompanhou essa da propaganda nas redes sociais, né? Tem muito a ver com a questão da diminuição do investimento, do financiamento das campanhas, e estão concentrando nas redes sociais. Há alguns anos, Fred, a gente vem ouvindo falar que o papel das redes sociais nas eleições, essas eleições vão ser definidas pelas redes sociais. Há algumas eleições a gente vem vendo o crescimento, mas por causa dessa questão, como você já falou, financeira e do tempo, você acha que, de fato, essas eleições, as redes sociais estão tendo um protagonismo maior? A gente pode dizer que elas estão sendo definitivas para o processo, ou ainda falta um caminho para que isso aconteça, ou isso jamais vai acontecer, porque ainda existem outras formas de interação, outras redes sociais que não as virtuais, né? Não, eu acredito que está acontecendo, que é um processo em andamento. Eu não acredito que vai se definir por conta de redes sociais, apesar da importância que está se tendo hoje para o lado bom e para o lado ruim que a gente tem conversado aqui. Mas eu acredito que os candidatos hoje, eles têm percebido a importância de se posicionar ali na internet também, muito por conta de um novo público, que é o público mais jovem, que é o público que a gente lida nas universidades e tal. Esse público não vai votar no candidato porque passou num semáforo e viu a bandeira. Ou porque pegou um santinho e leu ali que o candidato vai buscar investimento para a área X ou para a área Y. Eu, particularmente, eu não acredito nisso. Eu vivi essa geração das campanhas de rua, de panfletagem e tal, e tenho vivido também intensamente essa nova fase das campanhas via internet. Só que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da minha casa. Eu tenho os meus pais. Os meus pais, eles não estão presentes na internet, eles não têm redes sociais, eles participam de grupos de WhatsApp e tal, daquele jeito mais ali, grupo de família, em que é compartilhado às vezes até um conteúdo ou outro sobre política, mas os meus pais, eles estão completamente fora desse processo que tem acontecido na internet. Então eles não vão definir o voto deles a partir disso, que pra gente já é mais importante e que para as gerações mais novas é algo fundamental. Então por isso que eu acredito que é um processo, como vários processos que a gente já viveu na comunicação, essas revoluções que a gente vai vivendo a partir dessas novas tecnologias, é um processo em andamento. Eu acredito que hoje o candidato ele consegue ter uma percepção de que, eu sempre faço uma correlação com o offline. Então um candidato, num jeito mais tradicional de se fazer uma campanha, ele, por exemplo, reúne um grupo de pessoas na garagem de uma casa. E aí ele está ali conversando e passando as propostas dele, aquilo que ele pensa como importante para um mandato, caso eleito, para um grupo de 20 pessoas. E aí ele faz ali o seu discurso, que seria no online a gravação de um vídeo. Um post com vídeo, ou um texto escrito, ou uma arte em que ele expõe ali aquilo que ele pretende fazer. Aí uma pessoa faz uma pergunta ali naquela roda na garagem, o candidato ele vai olhar para a pessoa, ouvir a pergunta, virar as costas e sair? Não vai, ele vai responder.
para a pessoa, mesmo que ele entenda que aquela pergunta é absurda ou que de repente aquela pergunta é um pouco mais ofensiva, é de alguma pessoa que discorda do posicionamento dele, ele está ali de frente com a pessoa, ele vai ter que responder. No online é a mesma coisa, quando alguém comenta o post de um candidato, eu acho um tremendo perigo quando o candidato ele opta, ao se sentir um pouco ofendido, claro que quando há ofensa tal, isso é até um crime, mas quando ele se sente, por exemplo, alguém faz um questionamento de algo que ele não concorda, em vez de responder, ele opta em não responder ou até em excluir o comentário da pessoa, eu acho que é como se ele estivesse tendo essa postura. Da garagem da casa, alguém levantar a mão, fazer uma pergunta, ele virar as costas para a pessoa e falar, próxima pergunta, essa eu não vou responder. Isso não aconteceria no offline. Então, se o candidato levar isso para o online, ele tende a ganhar. E de repente, a partir da resposta, ele consegue abrir um diálogo com aquela pessoa, consegue até convencer aquela pessoa de que a proposta dele é interessante e de repente consegue até o objetivo final dele, que é o voto. E aí eu comparo até quando a gente faz um post, a pessoa questiona aquele post inbox, que é numa conversa mais privada entre a pessoa e o candidato, por exemplo. É quando você já está prestes ali a conseguir um contato mais íntimo com a pessoa e a partir disso uma possibilidade maior do voto. É como na reunião offline, a pessoa esperar, acabar a reunião e no final vai até o candidato e tem uma conversa ali mais de canto, mais de corredor. É quando a pessoa se mostra realmente interessada. Se o político, o representante público, o candidato agora nesse processo eleitoral, ele consegue ter esse entendimento que o online, ele tem sempre que ter essa correlação com o offline, que a sua postura online ela deve condizer com a sua postura offline, no dia a dia, no contato mais pessoal, olho no olho com as pessoas, ele tende a ganhar. A questão é que às vezes a gente vê uma pessoa fazendo uma campanha aí em público, nas ruas, nessas rodas de conversa e tal, e no online é uma outra pessoa que não responde, que não interage, que exclui você caso você discorde dela em algum ponto. Isso eu ainda não consegui entender. Por que os políticos fazem isso? E por isso que eu entendo, Elton, concluindo a resposta à tua pergunta, que a gente vive um processo ainda, não é algo definitivo, porque a gente ainda não aprendeu a lidar com toda a possibilidade que isso tem, e aí a gente acaba lidando muitas vezes daquele jeito negativo que a gente conversou mais no começo do bloco sobre as fake news, de trazer essa nossa paixão para algo tão sério quanto o processo político eleitoral. Tá joia. Fred, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta estaremos aqui trazendo para você mais informações e notícias no Bom Dia Jacareí. Toda grávida precisa de cuidados. Ainda mais sabendo que o vírus Zika, transmitido pelo mosquito da dengue, pode causar microcefalia nos bebês. É preciso passar repelente, manter portas e janelas fechadas ou com telas anti-mosquito. E usar calças e blusas de manga comprida. Esses cuidados precisam virar hábito. Se você está grávida, faça o pré-natal. Proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Governo Federal. A TV Câmara de Jacareí está com novos transmissores digitais, mais potência e maior alcance do nosso sinal. Sintonize 61.4 e acompanhe nossa programação. Diminua o tempo do seu banho. Se todos os paulistanos reduzirem o banho em 5 minutos por dia, o total de água economizado será equivalente a 150 piscinas olímpicas. Vamos cuidar da nossa água. Participe do Água Pede Água. Escolha uma dica Acatu para gravar e envie pra gente. Grave e envie também suas ideias sobre como combater o desperdício de água. Acompanhe as discussões e votações das leis da cidade nas sessões ordinárias. Conheça os projetos e as ações dos vereadores. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí.
toda quarta-feira, a partir das 9 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí e também pelo site jacareí.sp.leg.br. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. O Exército Brasileiro tem a missão de garantir a soberania nacional e dos poderes constitucionais. A força é organizada em armas, quadros e serviços. Os militares combatentes estão nas armas que se dividem em infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações. Já os quadros são compostos por engenheiros formados pelo Instituto Militar de Engenharia, responsáveis pela produção e manutenção do material bélico e pelo desenvolvimento de novas tecnologias. Por fim, na área de serviços, estão os oficiais de saúde, que trabalham em missões humanitárias no Brasil e no mundo. Conheça mais as Forças Armadas, aqui na NBR. Você sabia que um pneu velho esquecido no quintal pode servir como criatório para o Aedes aegypti, o mosquito que transmite doenças como a dengue, a chikungunya e a zika? Em 45 dias, um único mosquito pode contaminar até 300 pessoas. Se for guardar pneus velhos em casa, deixe-os em locais cobertos e protegidos da chuva. Olá! Eu tenho uma novidade para você. Amanhã lançaremos o Anatel Explica. Nesta série de vídeos e tutoriais, você vai ver dicas, esclarecer dúvidas e aprender muito sobre os seus direitos em relação aos serviços de telecomunicações. Hoje temos um convite. Amanhã estrearemos de verdade com informações sobre franquia de dados. Você não vai perder, né? Então, até amanhã. Tchau! Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacareí.sp.leg.br. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer circunstância de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614.
Os vídeos das sessões solenes da Câmara Municipal de Jacareí ficam disponíveis em nosso site e no canal no YouTube. Confira as solenidades do Legislativo de nossa cidade acessando jacareí.sp.leg.br ou youtube.com/TV Câmara Jacareí. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí neste segundo bloco. E está conosco a presidente da Câmara Municipal de Jacareí, a vereadora Lucimar Ponciano. Seja muito bem-vinda, presidente. Bom dia, Tamires, bom dia, Elton, e bom dia a todos que nos acompanham pela TV Câmara, que é a TV pública da cidade. Presidente, temos muitos assuntos para conversar, mas eu queria abrir o nosso bate-papo com a questão do brasão, né? Comissão que vem promovendo o debate em relação a atualização, a mudança do brasão do município de Jacareí. Antes da gente entrar nisso, eu gostaria... Vamos assistir uma matéria, que mais uma audiência pública para debater essas mudanças aconteceu nesta semana. Dessa vez o encontro foi lá no Teatro Ariano Suassuna, no Educa Mais, no Parque dos Sinos. Cerca de 300 professores da Rede Municipal de Ensino participaram da reunião, que contou com presença de parte da comissão que está tocando esse trabalho, né, a discussão do brasão, e quem acompanha a audiência e traz mais detalhes é o repórter Rodrigo Romero. A equipe de estudos sobre as mudanças no brasão de Jacareí se reuniu mais uma vez para uma audiência pública. O encontro foi no Educa Mais do Parque dos Sinos, no Teatro Ariano Suassuna. O objetivo foi mostrar quais são as alterações no desenho e explicar os motivos destas atividades. Centenas de professores da Rede Municipal de Ensino participaram. Foram apresentados 3 modelos de brasão para a votação, mas os convidados ficaram reticentes para escolher um deles, mesmo sabendo que o atual está cheio de erros. Então eu não achei que foi feita uma comissão assim para eleger alguma coisa. Na verdade, cada um falou um pouquinho do que gostaria que fosse. Então as explicações não estavam tão objetivas também. Do que foi oferecido, prefiro que continue o que está o brasão, porque se mexe no brasão, com certeza vai mexer no hino também. Então vai ser uma coisa puxando a outra. E qual a necessidade disso hoje? Deveria ter uma discussão maior. Para nós foi uma surpresa, né? Nós não sabíamos o que estava acontecendo. Eu acho que é necessário mais discussão a respeito. Acho que isso é uma coisa que pode ser resolvida futuramente. Não existe a necessidade dessa mudança no momento. Os representantes da comissão defenderam os respectivos modelos, um a um. E a presidente da Câmara, a vereadora Lucimar Ponciano, explicou que não há pressa para definir qual será o novo desenho. Para ela, trata-se ainda de uma fase de debate de ideias, tese compartilhada pelo presidente da Sociedade Brasileira de Heráldica. A gente viu aqui que a maioria entende que não deve mudar o brasão, mesmo entendendo que está errado, né? E acho que a gente tem que prezar pela história verdadeira da nossa cidade. Então isso a gente vai buscar ainda na discussão. Então, assim, hoje não é aprovação, hoje é para eles apreciarem o projeto, que é dessa mudança. Porque como eles mesmos falaram, a maioria nem sabe que está equivocado o nosso brasão. 10 erros no brasão é muita coisa. Principalmente a gente reconhecer que nós estamos em Vila ainda, uma cidade com 366 anos, né? As pessoas não gostam de mudança, então pouco ou muito tempo vai sempre dar polêmica, porque as pessoas estão acostumadas, né, com uma forma de ver e de entender, ou até não entender, mas é uma figura interessantíssima o brasão da cidade, muito bonito, bem feito, só que numa época em que haviam poucos elementos para o heraldista que o concebeu, para que ele pudesse fazer uma coisa dentro das leis internacionais da ciência heráldica e observando certos padrões que são importantes. Então agora é o melhor momento, na minha opinião, para que se comece a discutir isso. No momento da votação, os professores demonstraram que não queriam mesmo qualquer mudança no brasão do município. Na contagem dos votos, 117 votaram em branco,
43 anularam o voto. 35 pessoas votaram na proposta 1, 9 na proposta 2 e 36 no terceiro desenho. Então a gente vai continuar discutindo com a sociedade. Depois do terceira audiência nós vamos sentar e vamos ver qual que é a modulação que precisamos fazer nos modelos, discutir com a comissão. Pena que o pessoal da comissão não está mantendo a palavra, né? Eu pelo menos aprendi muito nessa discussão da comissão, aprendi muito com os vereadores, com quem gosta da cidade. Eu aprendi muito. Só que assim, o propósito está desvirtuando um pouco, mas assim, não temos pressa de aprovar esse projeto, porque tem que ser consenso, porque é a identidade de uma cidade. É muito raro que os municípios, ao alterarem as suas insígnias principais, que é o caso do brasão de armas, façam audiências públicas e demore tanto tempo. Na realidade, isso é feito até com uma certa rapidez, porque as pessoas não se interessam muito por esse tema. Tá aí, presidente. Essa foi a segunda discussão. Teremos ainda uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, segunda-feira agora, 7h30 da noite. Exatamente. E depois ainda terão outros espaços, outras reuniões dessa comissão. Queria que a senhora falasse pra gente como é que está esse processo. Então esse projeto, primeira coisa, é a revisão do brasão de armas da cidade de Jacareí, que é um símbolo cívico do município. Esse brasão, na época que ele foi criado, ele trouxe vários símbolos que hoje está fora da realidade, são inverdades no símbolo nosso. A primeira que, aquele símbolo que a gente fala que é a coroa, tá como nossa cidade fosse vila ainda, né? E ela foi vila em 1653. E depois em 1800 e alguma coisa, ela se tornou cidade. Então, então teve evolução, desenvolvimento do município. Então, e essa provocação foi feita por historiadores, pessoas que têm obras, pessoas que conhecem a cidade. Porque quando eu fui provocada com essa questão, a primeira coisa que eu fui fazer é chamar os historiadores da cidade. Chamamos vários historiadores da cidade e realmente eles confirmaram que tem mais de 10 equívocos nesse brasão de armas do município. E o que acontece? A gente vê que pouco se fala do nosso brasão de armas. O nosso hino também tem identidade errada, que não foi Antônio Afonso que fundou a cidade de Jacareí. Então a gente tem que corrigir isso, porque é identidade, né? Agora, a gente, como eu falei, nós não estamos votando o projeto. Nós estamos no primeiro passo, que é um processo de conhecimento do brasão, né? Conhecer os erros do brasão. E os próprios historiadores, a gente fizemos mais de 11 modelos de brasão, obedecendo a heráldica, né, que é a instituição que ela tem a matriz, as normas, toda a técnica de se montar um brasão, porque não é simplesmente abrir um concurso para fazer o brasão da cidade de Jacareí, senão eu vou querer lá o símbolo do Corinthians. Então a gente não pode banalizar uma coisa que é séria, e o brasão de armas é um símbolo cívico, é isso que nós estamos resgatando. E vamos fazer a terceira audiência para ouvir qual que é a identidade mais próxima da população. E a gente quer fazer isso de uma forma democrática, né? Para depois sim, depois de bem discutido, avaliado, aí sim vão montar um projeto com uma proposta democrática discutida. Tanto que a primeira audiência, quem foi chamado? Foi chamado o Executivo, o Judiciário, o Legislativo e os meios de comunicação. O segundo, a gente foi para a área da educação. Então foi chamado as escolas particulares, as escolas públicas e as escolas estaduais, né, para comparecer. Talvez não ficou claro nesse primeiro momento o convite, o chamamento. Mas é um chamamento para a gente ouvir a opinião do cidadão. Tanto que na segunda-feira de 17 será aberto para a sociedade civil. Estamos encaminhando convite para os conselhos municipais, para os grupos de extensão social no município, os Rotaries, a sociedade de amigos de bairros, moradores, tudo para vir comparecer, porque é importante a gente ouvir. Porque primeiro, se você pegar o brasão da cidade e pedir para as pessoas contarem história, elas vão estar contando histórias que são inverdades. Então a gente não pode admitir isso, porque é uma identidade do nosso município. Assim como a identidade tem que ser uma identidade do nosso município, saber qual que é o marco legal do nosso município. A gente conversar sobre esse assunto, parece 3 pontos na cidade. Então é coisa séria, né? Porque a gente tem que saber onde começa o Jacareí, onde termina o Jacareí. Já levantei também para o Executivo
pedaços das cidades que foram tomados pelas cidades da vizinhança. E aí, como que a gente fica? É a identidade da gente, né? Então a gente não está querendo forçar nada, né? Talvez teve um mau entendimento dos professores, porque eles estavam ali desde as 1h30, mas ficou claro, a audiência era às 14h30, né? Então a gente até entende tudo isso, mas são muito importante a opinião dos professores, porque eles transmitem conhecimento, é eles que vão passar a história do Brasão. Só na rede pública municipal temos mais de 22 mil alunos, né? Então é muito sério isso. Reforçando então, segunda-feira, 7h30 da noite, aqui na Câmara Municipal, mais uma audiência pública para a discussão dessa construção desse novo brasão. Exatamente. Então tá aí, fica aberto o convite para a população. Cerca de 10 mil pessoas se reuniram na Avenida 9 de Julho para acompanhar o desfile de 7 de setembro, que nesse ano teve como tema Jacareí Cidade Leitora, em homenagem à Biblioteca Municipal Macedo Soares, que completou 110 anos. 196 anos. Esta é a idade da nossa República. Mas como se comemora a independência de um país? Como nós podemos celebrar o dia 7 de setembro? Muitos se programam meses antes para datas como o feriado de Carnaval ou o Ano Novo. Mas como recordar a independência do nosso país? Principalmente neste momento em que vivemos, de instabilidade política e tantos desafios sociais. Pois cerca de 10 mil pessoas, brasileiros, jacareienses, se reuniram na Avenida 9 de Julho para o desfile cívico. Tradição que, querendo ou não, nos faz lembrar de que pertencemos a um povo. E se a esperança é a última que morre, as crianças e os jovens trouxeram em suas mãos o que pode ser um dos caminhos para uma sociedade melhor, para uma nação mais consciente e equilibrada: os livros. Neste 7 de setembro, o carro-chefe do nosso desfile são a educação, o conhecimento e a leitura. A nossa Biblioteca Municipal comemora 110 anos e, por este motivo, as escolas da cidade vieram dar o seu recado. Como Brian, que tem 17 anos, mas aos 11 escreveu um livro infantil, A Vassoura Mágica, que surgiu de um trabalho da escola. A leitura é muito importante porque ela, além de promover um conhecimento pessoal, ela promove um diálogo. O senhor Antônio, que tem 63 anos, está agora na 5ª série. Ele faz parte do EJA, Educação para Jovens e Adultos, da Escola Estadual Amaury Teixeira Vasques, do bairro Parque Meia Lua. Com a sua bicicleta cheinha de livros, é uma prova viva do quanto a educação pode mudar uma sociedade. É bom estudar, né? Se não estudar, não é ninguém, né? Tem que estudar. O evento teve a presença da Orquestra Sinfônica Jovem da cidade, além de mais 3 mil pessoas desfilando. Desde as secretarias até associações beneficentes, colégios do município e mesmo a cooperativa Jacareí Recicla. O 7 de setembro, com toda certeza, é um evento cultural que reúne muitas famílias da cidade, como os pais Jair e Mônica, que vieram para ver o desfile e esperaram pela apresentação da filha Rebeca. A gente tem que dar incentivo para os jovens para criar coisas novas, melhores, porque o nosso mundo não está bom, né? Então tem que ter coisas boas. Porque do jeito que o nosso país está hoje em dia, eu acredito que os jovens conseguem recuperar. Então tem que ter uma base. E a base começa na escola. E aqui está todas as escolas sendo representadas por todos. Isso que eu acho muito bacana. E a Rebeca reforçou a ideia de que é preciso pensar mais em quem está ao nosso redor. Melhorar. Tentar melhorar o máximo possível, tentar fazer o melhor, não tanto por nós mesmos, mas pelos outros. O desfile é um símbolo. Nos remete ao que somos e ao que construímos. E aqui, principalmente, como cidade. E sim, é difícil definir como se comemora o dia 7 de setembro. Mas quem decidiu tirar algumas horas do seu dia para vir até aqui tem os pensamentos claros de que mais tolerância e união é um caminho para uma sociedade melhor. E para tudo isso, o conhecimento e a educação são fundamentais. Política está desunindo muita gente, sociedade, classe social. Eu acho que independente de qualquer coisa, todo mundo tem que estar junto, porque junto a gente é mais forte. Eu acho super importante, porque é 7 de setembro, dia da independência, você desfilar e você ter resgatar todas as raízes de patriotismo, de civismo,
Na época que eu estudava tinha educação moral e cívica, então isso é muito importante para gerações futuras também. Eu acho que o nosso objetivo de todos que estão aqui presentes é de ver um Brasil melhor, principalmente um Jacareí melhor. Tá aí, como falou o estudante lá, juntos somos mais fortes. O presidente esteve lá também no desfile, acompanhando esse segundo ano do retorno do desfile para a Avenida 9 de Julho, palco, né, tradicional da cidade, também remete aos desfiles da minha infância, 9 de Julho. Segundo ano que está sendo realizado lá o desfile. A senhora esteve lá esse ano? Estive lá e tem que parabenizar toda a rede pública, a rede estadual e também as entidades sociais, os organismos vivos, né, que estiveram ali presentes, né? E foi encerrado com a cavalaria, que encerrou o desfile, embora não tendo no cronograma como encerramento, mas a gente vê que é um grupo que a cidade precisa dar uma atenção, né? Porque eles estavam lá presentes, e foi assim um excelente desfile, a participação da sociedade. Então isso dá pra gente a esperança, né? Que a gente precisa realmente parar um pouco e olhar na sociedade, cada um fazer a sua parte, né? As mensagens de conhecimento, as mensagens de educação, as mensagens para o meio ambiente, as mensagens todas foram dadas. Então nós temos consciência do que nós devemos ser. Agora então vamos fazer aquilo, cada um em cima da sua responsabilidade, do seu compromisso, né? E fazer com que esse patriotismo, essa independência, ela combine com uma justiça social que a gente tanto espera, o direito de ser feliz, o direito de um respeitar o outro, né? Então a gente viu esse desfile na avenida que foi muito, muito bonito. Tá certo. E tem a ver com essa discussão, a gente estava falando antes do brasão, que é o civismo, né? Esse sentido de pertencimento a um lugar, a um tempo, a uma cultura. Porque o que nós temos de civismo trazido, né, desde o descobrimento do Brasil? Nós temos o brasão de armas, a nossa bandeira e o hino. Né? Então nós temos que cuidar desse civismo, porque é uma forma da gente mostrar que a sociedade ela é feita de todos nós, né? Não é com um grupo especial, não é com pessoas especiais, é todos nós, né? E ali eu quero ressaltar, não posso esquecer de falar, que foi muito importante aparecer ali os catadores de reciclável do município, né? Que tem essa preocupação, estão lá trabalhando e muitas vezes são profissionais invisíveis nos olhos da sociedade. E eu achei muito interessante eles estarem lá, assim também como engrandece o desfile, os setores de segurança, o nosso tiro de guerra que está fazendo 100 anos. Então foi tudo muito, muito bonito e muito expressivo, né? Lembrou-se de toda a classe social ali nesse desfile de 2018. Tá joia. Bom, a gente tá falando de 7 de setembro, no mês de setembro também é celebrado uma campanha de conscientização que é o Setembro Amarelo, em relação aí ao combate, à discussão sobre o suicídio na nossa sociedade. E hoje, a partir das 3h30 da tarde, acontece a palestra O Grito Silenciado, Suicídio por Contágio e a Comunicação Midiática, lá no Instituto Federal de São Paulo, no campus de Jacareí. Palestra com a psicóloga Esther Wang. Ela apresentará uma pesquisa que analisa a abordagem do tema suicídio pelos veículos de comunicação, trazendo para o debate estudos de caso envolvendo pessoas anônimas e personalidades da mídia. A palestra é gratuita e aberta a todos os interessados. O IFSP, campus de Jacareí, está localizado na rua Antônio Fogaça de Almeida, número 200, no Jardim América. É isso aí. Reforçando, o mês de setembro é o mês mundial de prevenção ao suicídio. Inclusive, nós temos aqui em Jacareí, né, o Setembro Amarelo também foi instituído em votação na Câmara Municipal. Isso, é lei na cidade. A gente sabe que nem Jacareí também tem um índice alto de suicídio de jovens, né? Isso é muito preocupante. Então, a gente tem que trabalhar nisso, né? Pena que eu não vou poder estar presente, porque vai ter uma reunião aqui também sobre regularização fundiária e é no mesmo horário. Tá joia. Muito bem. Presidente, agradecer a sua presença. Tamires também, agradecer você aqui hoje com a gente, dividindo não tem bancada, né? Mas dividindo o jornal, a apresentação do jornal. Muito obrigado para todos que estão nos acompanhando pelo canal 61.4 UHF e também pela internet. Tem a participação aqui da Cibele, da Leilane, o Guilherme, muita gente assistindo a gente aqui. A Ana Luísa, obrigado por vocês que acompanham e interagem com a gente pelas redes sociais. Você pode acompanhar toda a programação da TV. Vá lá no nosso site, que é o jacareí.sp.gov.br.
Lá você vai encontrar os nossos endereços do Facebook, que você está acompanhando aí, está passando aí na sua tela, Facebook, o Instagram da Câmara Municipal. Ali você encontra reunidos no nosso site todas as informações do Poder Legislativo Municipal. Você também pode acompanhar nossas reprises logo mais ao meio-dia e também às 11 horas da noite. Sintonize 61.4 UHF ou nos assista 24 horas também pelo YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Nos vemos amanhã, gente. Até lá!